Pontualmente, 10 horas da manhã, ótima sexta-feira a todos. Fique ligado com a gente, porque agora você confere notícias do Brasil e do mundo. Um estudo da Fiocruz sobre a contaminação generalizada por mercúrio constatou que o consumo médio de mercúrio entre os povos indígenas Yanomami é 3 vezes superior aos limites recomendados. O metal é ingerido por meio dos peixes, uma das principais fontes de alimento dos povos. O estudo constatou que 100% dos participantes estavam contaminados com metal tóxico e 84% com níveis superiores ao limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde, de 2 microgramas por grama de cabelo. Os outros 10,8% apresentavam níveis de mercúrio superiores a 6 microgramas por grama, o que requer atendimento médico especial, segundo os autores. Esse cenário de vulnerabilidade aumenta exponencialmente o risco de crianças que vivem na região adoecerem, principalmente os menores de 5 anos, ressaltou o coordenador do estudo, Paulo Basta. O metal é ingerido por meio dos peixes, uma das principais fontes de alimento dos Yanomami. Eles enfrentam uma crise de saúde devastadora, alimentada, segundo especialistas, pela explosão do garimpo ilegal em suas terras. Líderes indígenas e ativistas dos direitos humanos acusam garimpeiros de estuprar e matar Yanomamis, desmatar a floresta, desencadear uma crise alimentar e poluir rios com o mercúrio usado para separar o ouro dos sedimentos. Olha só, o custo da cesta básica subiu em 10 das 17 capitais brasileiras analisadas pelo DIEESE em março. As maiores altas foram em Recife, Fortaleza e Natal. Já as maiores reduções foram observadas no Rio de Janeiro e Porto Alegre. São Paulo tem a cesta básica mais cara do país. Foi encontrada por aqui com o preço médio de R$ 813,20. Haja bolso para suportar tantos reajustes. E agora a gente fala sobre a polêmica em torno do possível fim do programa Remessa com Fome. Como alternativa, o Ministério da Fazenda sugeriu ao Supremo Tribunal Federal uma alíquota de, no máximo, 30% para a cobrança de imposto de importação sobre compras internacionais de até $50. A sugestão foi dada depois que o STF pediu um posicionamento do Ministério da Fazenda sobre uma ação que pede o fim do programa Remessa com Fome, que zerou o tributo sobre produtos de pequeno valor vindos do exterior destinados a pessoas físicas no Brasil. A ação foi apresentada pela Confederação Nacional da Indústria e pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. De acordo com as entidades, a isenção do imposto de importações tem impacto negativo relevante em indicadores como crescimento do PIB, emprego, massa salarial e arrecadação tributária. As entidades defendem que todas as compras internacionais sejam taxadas com a alíquota máxima do imposto de importação, que é de 60%. A Fazenda, no entanto, diz que isso pode inviabilizar o programa Remessa com Fome. Falando agora sobre saúde, olha só, quase metade das pessoas que necessitam de remédio para controlar doenças crônicas não tomam o medicamento como uma forma de resistir ao tratamento. Atitudes que trazem sérias consequências não só para o paciente. Quem traz mais informações é o nosso repórter Anderson Nascimento. Não importa se são medicamentos para a hipertensão, para controlar a glicemia no sangue ou para a asma. Cerca de 40% dos pacientes que precisam tomar medicamentos para doenças crônicas não tomam. Segundo estudos feitos pela Universidade de Washington e a VAPG Sound Healthcare System. Quando os pacientes nunca começam a tomar os medicamentos ou simplesmente abandonam o tratamento pela metade, é chamado pelos médicos de não adesão. Algumas consequências desse comportamento são inúmeras mortes e milhões de dólares pagos em custos médicos que poderiam ser evitados todos os anos. A nova aposta para combater a resistência aos tratamentos são o Wegovy e o Zepbound, medicamentos de sucesso que combatem a obesidade e que estão surpreendendo pela eficácia em ajudar as pessoas a perder peso
e mantê-lo baixo. Segundo os pesquisadores, os pacientes dessas novas drogas tomam fielmente suas doses, semana após semana, e a maioria deles pretende continuar com a medicação contra a obesidade para sempre. Até agora foram prescritos para cerca de 1.000 pacientes. Apenas 5% pararam por causa dos efeitos colaterais. A Universidade da Pensilvânia afirma que as pessoas fazem o próprio juízo de valor e tomam decisões levando em consideração o bem-estar atual, desconsiderando que, na maioria dos casos, a boa saúde só é possível por conta dos tratamentos. E nos destaques internacionais, o governo do presidente da Guiana, Irfan Ali, classificou como violação flagrante do direito internacional a decisão do venezuelano Nicolás Maduro de sancionar uma lei de anexação do Essequibo, território rico em petróleo e recursos naturais, cuja soberania é reclamada por Caracas. O Ministério das Relações Exteriores da Guiana afirmou que essa tentativa da Venezuela de anexar mais de 2/3 do território soberano da Guiana e torná-lo parte da Venezuela constitui uma flagrante violação dos princípios mais fundamentais do direito internacional. O Essequibo é um território rico em petróleo e recursos naturais que a Venezuela disputa com a Guiana. Na quarta-feira, durante cerimônia na Assembleia Nacional, o presidente venezuelano Nicolás Maduro promulgou a lei que foi adotada em março, reafirmando a soberania da Venezuela sobre o Essequibo e denunciando a instalação de bases militares secretas dos Estados Unidos. Essa lei foi redigida após o referendo realizado em dezembro sobre a anexação da região em disputa e considera o território de 160.000 km² como um novo estado da Venezuela. Para a Guiana, a promulgação contradiz a Carta e o espírito da Declaração Conjunta de Argile para o Diálogo e Paz, uma referência à declaração assinada pelos presidentes dos dois países, Irfan Ali e Maduro, após a cúpula de dezembro em São Vicente e Granadinas. Esse acordo havia reduzido a tensão, com os dois países descartando o uso da força para resolver a disputa. A Guiana alertou a Venezuela e também os organismos internacionais que não vai tolerar a anexação, apropriação ou ocupação de nenhuma parte de seu território soberano. Falando agora sobre o conflito no Oriente Médio, o presidente americano Joe Biden disse ao premier israelense Benjamin Netanyahu que o apoio contínuo dos Estados Unidos dependerá das ações de Israel para proteger os civis de Gaza. Os aliados conversaram nesta quinta-feira por telefone. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional americano, John Kirby, deu mais detalhes sobre o telefonema. Ele deixou clara a necessidade de Israel anunciar e implementar uma série de medidas concretas e mensuráveis específicas para lidar com os danos civis, o sofrimento humanitário e a segurança dos trabalhadores humanitários. Ele deixou claro que a política dos Estados Unidos em relação a Gaza será determinada por nossa avaliação da ação imediata de Israel sobre as medidas. Ele ressaltou que um cessar-fogo imediato é essencial para estabilizar e melhorar a situação humanitária e proteger civis inocentes. Esta é a primeira vez que o presidente americano sugere que os Estados Unidos poderiam condicionar sua ajuda a seu principal aliado no Oriente Médio. O democrata elevou o tom após a morte na segunda-feira de 7 voluntários em Gaza, 6 estrangeiros e um palestino em um ataque israelense. Biden disse estar indignado com o episódio e considerou que Israel não fez o suficiente para proteger as organizações que ajudam a população civil em Gaza, submetida a uma situação humanitária catastrófica. Mais informações do Brasil e do mundo daqui a pouco, às 11 horas da manhã. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima sexta-feira para você.